Pode começar. Perfeito. Então, havendo quórum legal, eu declaro aberta mais essa sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Espírito Santo. Cumprimento inicialmente os eminentes colegas, cumprimento também Dona Rita, nossa secretária, cumprimentando especialmente também as doutoras Franciele e doutora Bárbara, que nos acompanham, nos prestigiam, em nome de quem estendo cumprimento a todos os advogados e partes que eventualmente estão acompanhando nossa sessão. E faço inicialmente também o registro, que eu acho que eu vi aqui na Câmara do pequeno torcedor, que está junto com a doutora Bárbara, seja muito bem-vindo também. E eu inicialmente, eu peço perdão pelo meu atraso, né? Como os colegas sabem, eu estou compondo o Tribunal Regional Eleitoral e a sessão de hoje acabou atrasando um pouquinho, razão pela qual fica registrado aqui minhas escusas por também atrasar a agenda de todos. Temos hoje só um pequeno esclarecimento, né? Tínhamos, na realidade, 2 processos pautados, e o processo o item 2 da nossa pauta, que era o processo número 089, era um pedido de conversão de pena formulado pela Desportiva, e eu entendi inicialmente que não haveria, formular diretamente a presidência, eu entendi inicialmente que não haveria autorização legal e até mesmo competência da presidência para que analisasse esse pedido. Determinei a remessa dos autos ao relator, que é o nosso vice-presidente, doutor Felipe, e naquele momento, eu até seguindo, e diante da excepcionalidade, eu até seguindo o procedimento muito parecido adotado pelo TJD do Paraná, com um precedente recente, eu determinei, então, que os autos fossem encaminhados a ele e, posteriormente, houvesse aí apreciação do Pleno para eventual ratificação ou referendo aí da decisão do relator. Dr. Felipe disponibilizou a decisão, já está juntado aos autos, indeferindo o pedido, né, razão pela qual eu entendi que, não havendo decisão a ser referendada pelo Pleno, eu entendi por baixar o processo de pauta, né, determinando aí o arquivamento definitivo dos autos, apenas para situar os colegas, então, que o item 2 foi retirado de pauta e, portanto, temos apenas o item 1 a ser julgado, e o qual chamo o julgamento, processo número 006 de 2023, é um pedido de impugnação de partida formulado pelo Real Noroeste Capixaba Futebol Clube, tendo como requeridos a Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce e a Procuradoria do TJD. Todos os colegas tiveram acesso aos autos, às manifestações das partes. Entendi por bem que incluir esse processo nessa sessão extraordinária, em razão da relevância do caso e do impacto, né, na tabela de classificação do campeonato, que já está sendo disputado. Eu indago inicialmente o doutor Rodney. Houve um pedido de oitiva de testemunha, e antes de passar a palavra para o relator e as partes também se manifestarem, eu indago o doutor Rodney se a testemunha compareceu ou se Vossa Excelência insiste nessa oitiva. Boa noite, Eduardo. Ei, Rita, pois não? Só um minutinho, por favor. Eu estou colocando, o Tiago saiu. Tem uma pessoa que está também, é Vinícius M. dos Santos. Eu não estou conseguindo identificar. É algum advogado das duas partes? Doutora Bárbara ou doutora Pode adicionar, não tem problema não. Vou adicionar, então. Pode adicionar, não tem problema nenhum, não. Doutor Rodney, por gentileza, Vossa Excelência tem a palavra. Só para esclarecer, eu solicitei à secretaria que fizesse a intimação do árbitro da partida, o seu Joelito Bandeira, para ele esclarecer a situação, prestar aqui os esclarecimentos que acho que seria interessante para deslinde dos fatos.
Aí eu não sei como é que ficou, se Rita conseguiu falar com ele ou não. Ele Acredito que está não. no aguardo. Está na Ele está guarda? aguardando para ser ouvido? Tá. Bom, então eu indago ao ilustre relator, doutor Alberto, se entende pelo deferimento dessa produção da prova testemunhal apresentada pela Procuradoria, doutor Alberto. Presidente, boa noite. Cumprimento a todos aqui presentes, especialmente a advocacia fazendo representada. Isso é muito importante para a gente. Presidente, eu sou uma pessoa que defendo muito o direito à ampla defesa, devido ao processo legal. Para mim, o processo está maduro o suficiente para o julgamento, mas para que não seja cerceado qualquer tipo de direito à ampla defesa, não me oponho, mas sem querer botar condições, mas que seja uma questão muito breve, que eu acho que a questão é muito sucinta em relação ao testemunho. Perfeito, doutor Alberto. Então, vamos lá, dando seguimento, seguindo o rito do artigo 124 do CBJD, eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Alberto, para que profira o relatório. Após, nós colheremos o depoimento da testemunha e, em seguida, as partes, né, se manifestarão antes do voto de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra para relatório, doutor Alberto. Obrigado. Novamente, boa noite. Trata-se de pedido de requerimento da Real Noroeste Capixaba Futebol Clube em face da Associação Desportiva Ferroviária. Relatório. Analisando os autos, peço vênia para transcrever o relatório contido no despacho do excelentíssimo presidente deste tribunal, Dr. Eduardo Chibres Salles Ramos, em verbis. Trata-se de pedido de impugnação de partida apresentado por Real Noroeste Capixaba Futebol Clube, visando a anulação da partida realizada no dia 1º de fevereiro de 2023, válida pela terceira rodada do Campeonato Estadual de 2023, tendo como mandante a agremiação impugnante e como visitante a equipe da Associação Desportiva. Narra o impugnante, em síntese, que aos 5 minutos do primeiro tempo de jogo, o árbitro validou gol inexistente em favor da equipe visitante, Desportiva Ferroviária. Eis que a bola claramente não ultrapassou a linha do gol. Ao final, requer a anulação da partida, tendo em vista o erro de direito cometido na referida partida. Artigo 259, parágrafo 1º do CBJD, designando novo dia, horário e local para que a partida ocorra de forma legal, conforme prevê o regulamento e o CBJD. Atendendo ao comando presidencial, a agremiação desportiva ferroviária apresentou a sua contestação, requerendo, em suma, que seja julgado totalmente improcedente o pedido de impugnação da referida partida, nos termos das fundamentações lançadas em sua peça. Por fim, o Procurador-Geral de Justiça Desportiva se manifestou, resumidamente, pela improcedência da impugnação apresentada. Em apertada síntese, o que eu tenho a relatar, senhor presidente. Obrigado, doutor Alberto. A testemunha já passamos, então, à fase de instrução, né? A testemunha já está admitida na sala, Rita? Ainda não.
tentando entrar, presidente. Tá aí ainda, Rita? Ah, você está no mute, Rita. Aqui, ó, o Hélio Bandeira. Tá, ok. Senhor José Wellington Bandeira, o senhor me ouve? Escuto, alto, claro. Boa noite, senhor José Wellington. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Eu, apenas para te contextualizar, o senhor foi convidado a comparecer a essa sessão na qualidade de testemunha em um processo envolvendo um pedido de anulação de partida formulado pelo Real Noroeste, envolvendo a partida realizada entre a equipe do Real Noroeste e a Desportiva. Tá? Não sei se o senhor teve a oportunidade de ver os autos, mas há aí uma alegação de marcação de um gol que não ocorreu, né? A bola não teria entrado no gol. A Procuradoria entendeu por bem que o senhor aqui comparecesse apenas para prestar eventual esclarecimento, então, apenas para que o senhor tenha ciência do que estamos tratando aqui, tá? Eu advirto o senhor tem compromisso de nos dizer a verdade e não está obrigado, obviamente, a produzir qualquer prova contrária a si, tá ok? Então, nós contamos muito com a compreensão e com a colaboração do senhor para que nós possamos aqui, de certa forma, prestar a melhor tutela pleiteada pelas partes, tá ok? Doutor Zé Wellington, eu já vou imediatamente passar a palavra para a Procuradoria, para que o doutor Rodney formule eventuais questionamentos que entenda pertinentes. Doutor Rodney, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Senhor Joelito Bandeira, boa noite. Boa noite, Excelência. Só para confirmar, o senhor foi o árbitro principal da partida Real Noroeste Desportiva, no dia 1º de fevereiro. No lance especificamente, que está sendo objeto aqui de apreciação, o senhor estava a que distância da linha do gol no momento em que houve toda aquela situação que o zagueiro supostamente tirou, que a bola teria entrado? O senhor sabe dizer? A distância precisa não posso, mas Posição aproximadamente do campo, 17 metros, porque eu estava quando eu tomo a decisão, eu estava praticamente sobre a linha da área penal, né? Quando eu tomo a decisão de gol, eu me viro para o assistente, no lance de bola correndo, sem paralisação, na hora que eu aponto o gol, vocês vão perceber que eu estou parado de costa para a câmera apontando para o centro. Praticamente em cima da linha da entrada da área, cerca de 17 metros, né? Certo. Nessa situação que foi feito o lance, o senhor conseguia visualizar claramente a bola e a linha? Claramente, não. O que te atrapalhava nesse momento? O corpo do jogador estava obstruindo, por protocolo, eu me viro de frente para o assistente para assinalar o gol, porque para mim, na minha visão, mesmo ele estando à minha frente, ele não conseguiu alcançar. Eu tinha visão trave, jogador, bola. Quando há o contato do jogador com a bola, para mim, ele não consegue tirar ela e empurra ela no cantinho da trave. Eu me viro para o assistente, para cumprir o protocolo de apontar para o meio e ele correr.
E o meu assistente, quando ele tem a clareza de gol, ele imediatamente corre. Nessa situação, meu assistente ficou parado porque o jogador caído também cobriu a visão dele. E aí eu digo para ele, gol, gol, gol. E ele, eu não tenho clareza. Eu falei, aguarde, vou lá checar a rede. E a rede, a gente checa ela sempre que chegamos no estádio, 2 horas antes, e sempre que a gente adentra o campo para iniciar a partida. Né? Antes do primeiro tempo, antes do início da partida, a gente novamente confere as 2 redes. Esse protocolo ele foi seguido, foi cumprido, e a rede estava devidamente amarrada. Certo? Então, quando eu defino ali naquela fração de segundo que vou sinalizar o gol, meu assistente está parado e diz para mim, não tenho clareza, não vejo, eu vou lá me certificar de que a bola entrou. E por que eu vou lá e chancelo essa decisão? Porque a rede está violada. E aí, para mim, a bola passou por dentro do gol. Certo. Foi isso que ocorreu. E aí eu checo por dentro e vou por fora também e mostro para todo mundo, através das imagens ali, no lance corrido, que a rede está solta. Então, para mim, gol. Então, nesse momento, prevaleceu única e exclusivamente a sua convicção. A minha convicção, exatamente. O seu assistente não pôde te ajudar porque ele não tinha uma visão livre, assim como você também não teve o tempo todo do fato. Isso, eu não tive 100% de clareza. O protocolo a gente confirma com o nosso assistente, e aí ele não me trouxe o 100% que eu precisava. Então, eu vou lá e busco novamente esse 100% verificando a rede. Se a rede está intacta, a bola não tem como ter passado. A gente checou isso, a rede não estava intacta. Então, esse foi o fator decisivo para que eu confirmasse a minha decisão inicial. Tá. O senhor confirma a sua vistoria prévia e a completa regularidade da rede na ocasião do início da partida, então. Isso. Nós temos, por protocolo, que chegar 2 horas de antecedência no local da partida para poder fazer essa vistoria geral no campo. E a gente fez isso, tanto neste momento que a gente chega no estádio, quando praticamente não tem ninguém ali, e antes de nós entrarmos para iniciar a partida, nós vamos direto nas 2 redes. Certo. Eu não tenho mais perguntas, presidente. Eu vou passar a palavra para a doutora Franciele, caso tenha alguma advogada do Real Noroeste, autor da ação, caso tenha algum questionamento a ser feito à testemunha. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, doutor Eduardo. Eu tenho sim. Boa noite, senhor José Wellington. Boa noite. O senhor acabou de mencionar que o senhor confere a rede antes do início da partida e o senhor acabou de afirmar que o senhor, na dúvida, validou o gol porque o senhor achou um buraco na rede. Em qual momento, no decorrer da partida, o senhor paralisou a partida e pediu para consertar a rede? Ou ela permaneceu com esse buraco que até então inexistia durante todo o primeiro tempo, dado que essa situação aconteceu antes de 10 minutos de jogo? A rede não foi amarrada imediatamente. A rede foi amarrada novamente quando retornamos para o segundo tempo. E o que arrebentou na rede foi um barbante. Ela estava amarrada com um barbante, desse barbante comum de escola, que não era o mesmo barbante que compõe a rede por inteiro. Então, durante todo o primeiro tempo... precisou ser dobrado e amarrado novamente. Tá. Então, o senhor acabou de afirmar que durante todo o primeiro tempo, mesmo após o senhor tendo verificado o buraco na rede, permaneceu esse buraco, então? Sim. Não era um buraco, ela arrebentou a corda que segurava ela amarrada ao poste. Só para eu não ter dúvida, era um buraco ou não era? Sim, se torna um buraco que arrebentou, ficou um buraco maior do que aquele que segura a bola. Entendi. Satisfeita, Excelência. Doutora Bárbara, a senhora tem algum questionamento para a testemunha? Não, presidente. As indagações do procurador já são suficientes já. Perfeito. Eu consulto aos colegas se há eventual dúvida ou esclarecimento pela testemunha. Perfeito. Em não havendo... Senhor presidente, desculpa, demorei. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se esse fato foi narrado adequadamente na súmula de jogo.
E por que não foi? O senhor entendeu a Não. pergunta, senhor Zé? Sim, entendi. O fato não foi narrado porque, para mim, foi um gol claro. Foi um gol decidido em campo e não há necessidade de narrar um gol. Apenas informar o tempo e o jogador que faz o gol. Certo, mas o fato de ter uma bola que passa por dentro do gol com a rede arrebentada e depois a correção da rede não teria por obrigação do árbitro informar isso na súmula? Você tem que sair e entrar. Não tem necessidade, porque a rede, inclusive, ela é um objeto que não está previsto na regra do jogo. Uhum. Eu posso dar um jogo sem redes. Não, estou satisfeito, senhor presidente. Perfeito. Mais algum outro esclarecimento de algum outro auditor? Satisfeito, doutor. Perfeito. Senhor Zé Wellington, eu encerro, então, o depoimento, agradeço aos esclarecimentos prestados pelo senhor e desejando-lhe uma boa noite, e o senhor está liberado, se o senhor quiser já desconectar da sala. Tá ok? Muito obrigado, boa noite. Ok, eu agradeço. Obrigado. Boa noite. Bom, dando sequência, eu já passo, então, a palavra ao doutor procurador para sua sustentação pelo prazo regimental de 10 minutos. Doutor Rodney, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, com licença, eu tive um problema aqui de áudio e estou com problema de bateria, que eu estou sem fone. Eu tive que dar uma saída e retornar. Abriu perguntas para os auditores? Sim. Oi? Doutor Gabriel fez um questionamento. Eu tinha um também, mas eu perdi aqui por causa do... Ele já desconectou? Saiu da sala, né? Não, saiu. Porque eu tive um problema aqui no meu áudio. Eu estou sem bateria, então eu tenho que desligar o áudio para botar a bateria. Se Vossa Excelência entender que não, imprescindível, a gente tem que conectar. Não, pode continuar, que eu vou ter esse problema de novo, que minha bateria já está acabando de novo. Vai lá, pode continuar. Perfeito, doutor Lúcio, agradeço aí a compreensão de Vossa Excelência para o bom desenvolver da nossa sessão, e eu passo, então, a palavra ao doutor Rodney para suas alegações. Vou ser breve, presidente. A discussão, a celeuma, se dá no fato de a bola ter supostamente não entrado, como se diz, sem buscar aí a situação de se entrou ou não entrou, porque foi um lance muito difícil de se analisar. Se considerarmos, por exemplo, as imagens que foram carreadas aos autos e também a transmissão ao vivo na sua integralidade, nós temos muita dificuldade, num primeiro momento, de asseverar que essa bola teria entrado ou não entrado. Né? Existia uma dúvida relevante. Né? No parecer que foi encaminhado da Procuradoria, a gente faz a análise em cima daquilo que foi veiculado na integridade da transmissão, e aí analisando momento a momento. Num primeiro momento, que a gente pode verificar, por exemplo, que a ação do gol teria se dado num contra-ataque muito rápido da equipe da Desportiva. Né? Tanto que o cronômetro da transmissão ele marca 4 minutos e 20 quando começa a corrida, o lançamento para o jogador, que vai na lateral e chegando na sua intermediária, na saída do goleiro, ele toca e a bola vai mansamente em direção ao gol. Aos 4, se não me engano, 4h40, que é a hora em que a bola está sendo dividida lá pelo zagueiro com a trave e fazendo tudo isso, você nota que, por exemplo, no enquadramento que é feito da transmissão, o árbitro não está visualizado. E aí você vê que ele está com a visão absolutamente encoberta pelo corpo do jogador,
a bola rasteira, absolutamente rasteira, bem junto ao chão e bem junto à trave, e aí acontece a situação em que ele só vai ratificar quando ele chega perto. E aí observa uma situação de que a rede está lá com uma abertura que propiciaria, na situação de que a bola pudesse passar e sair da meta. Então, num primeiro momento, aquilo que a gente pode observar na transmissão, há uma dúvida relevante dos narradores e dos comentaristas, tanto que, aos 10 minutos dessa transmissão, é colocado um replay em slow motion do lance, e eles, num primeiro momento, ratificam que tenha sido gol. Então, é uma situação que não chega a ser absolutamente escancarada de que não foi ou de que foi. Havia dúvida relevante, havia essa situação que induzia ali, no primeiro momento, a que se fosse anotado o gol. Então, quando foi suscitado pela equipe do Real Noroeste a anulação da partida por erro de direito, a Procuradoria entende que não está caracterizado plenamente o erro de direito, e sim que teria sido um erro de fato, levado o árbitro que foi a um erro, induzido a erro por vários fatores, e aí por não ter tido uma contribuição dos seus assistentes, por estar longe da jogada, por estar com a visão encoberta. E se nota, por exemplo, pela transmissão, que a iluminação local ela é um pouco deficiente e contribui para que ele não tenha essa plena visão do lance. E aí se notou que havia ali algo que o induziu ao erro e a anotação de um gol que não teria acontecido. Ainda assim, entendemos que não se configura como uma questão dolosa, como chegou a ser colocado pelo clube autor, e que isso configuraria, sim, a questão do erro de fato, e aí não ensejando a que fosse provido, como é o nosso entendimento, o provimento da impugnação da partida, razão pela qual entendemos que deva ser mantido o resultado de campo, apesar de todos os problemas que foram apontados e que eventualmente possa ter acontecido na partida. Esse é o nosso entendimento, presidente. Obrigado, doutor Rodney, e em seguida eu já passo a palavra para a doutora Franciele, que disporá do tempo de 10 minutos, na forma regimental, para a sua sustentação e alegações. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Franciele. Obrigada, doutor Eduardo. Quero cumprimentar a todos novamente, dizer que é um prazer participar de um julgamento com Vossas Excelências. Pois bem, em que pese o relatório da doutora Procuradoria, em que pese a desportiva requerer que seja julgado improcedente, certo é que na história do futebol brasileiro, da história do futebol mundial, são raríssimos os casos de anulação de partida, porque é mais fácil dizer que é um erro de fato do que um erro de direito que prejudica, que influencia no resultado de uma partida, que foi o caso desse jogo em comento. E aqui eu quero pedir licença a Vossas Excelências, embora seja de total conhecimento de todos que estão nessa sala, a diferença do erro de direito para um erro de fato. Porque o erro de direito ele vai muito mais além do que aquilo que o árbitro acha que é. Porque o erro de fato eu interpretei de forma errada. Estava num tumulto, era para me dar cartão para uma pessoa, eu dei cartão para outro. E aí depois, visualizando o lance, não tem como você voltar atrás, porque se tratava de um erro de fato. E erro de fato é imutável. As decisões do árbitro são imutáveis, desde que não seja um erro de direito. E aí voltamos para o erro de direito, que é quando o árbitro desconhece
a regra de futebol. O árbitro, no depoimento dele, ele mesmo afirmou que ele estava a uma distância de 17 metros da meta do gol. É impossível não ver uma bola ultrapassando a linha da meta do gol a uma distância de 17 metros. Ele falou que ele foi lá, puxou a rede e verificou um buraco, mas o próprio afirmou que não arrumou esse buraco. Então, ele ia permitir que erros reiterados acontecessem na partida? Me causa muita estranheza e indignação pessoal, enquanto torcedora do futebol capixaba, ouvir de um árbitro padrão CBF, que é o senhor José Wellington, não consertar, não paralisar e não relatar numa súmula de jogo todos os ocorridos. Porque se todas vossas excelências tiveram acesso, na súmula dele consta que não houve nenhuma observação a ser lançada, não houve nada de anormal a ser lançado. Ele não reclamou da iluminação, como a Procuradoria falou. E se fosse a ausência de iluminação no estádio que dificultasse o campo de visão dele, ele teria relatado. Real Noroeste seria denunciado pela Procuradoria, como foi em outras ocasiões. Mas não, nesse jogo nada de anormal teve, a não ser o erro manifesto dele em prejudicar uma equipe. Nesse jogo, teve erro de fato. Um gol do Real Noroeste foi anulado, porque o árbitro auxiliar havia entendido que o jogador estava em posição de impedimento. E não foi mencionado pelo Real Noroeste na impugnação, porque a gente sabe diferenciar o que é um erro de fato e o que é um erro de direito. O erro de direito ele é muito claro. Quando o árbitro deixa de cumprir uma regra de futebol, ele está em flagrante erro de direito. E a regra de futebol é muito clara, que só é gol quando a bola ultrapassa totalmente a linha da meta do gol. E não houve isso. O árbitro não viu. E aqui a gente se pega assim, na dúvida, então, de qualquer lance ele vai dar gol. Ele acha que a bola passou por um buraco, ele não viu a bola passando a linha da meta, ele não viu a bola entrando, ele não viu a bola passando pela rede, ele foi lá e puxou uma rede que estava presa, mas ele falou que ele puxou e viu um buraco esse que ele não consertou, que ele não pediu para consertar, que ele não relatou em súmula, e ainda assim ele quer que a gente acredite que ele validou um gol claramente existente. Francamente, senhores, o futebol capixaba perde toda a credibilidade, a arbitragem perde toda a credibilidade quando a gente se vê diante de uma situação como essa. E cabe ao Tribunal Desportivo garantir que os clubes, que os atletas, que membros de comissão, que os torcedores, todos tenham acesso e direito a um jogo justo, a um jogo sem interferência. E nesse caso em questão, esse foi o único gol da partida, gol que não existiu e foi validado. Ou seja, claramente a decisão errônea dele em validar um gol que não existiu interferiu no resultado da partida. Se não fosse esse gol validado, gol esse inexistente, que passou claramente pelo lado de fora, todos no campo, exceto o árbitro, todos, absolutamente todos no campo, exceto o árbitro, viram esse gol. Viram que não foi gol. Tanto é que não há comemoração por parte dos jogadores da Desportiva. O Bandeirinha, como o próprio árbitro afirmou, falou que não viu que foi gol, que ele não tinha campo de visão, tanto é que ele não correu. Ao contrário do que o árbitro afirma, mas no vídeo vossas excelências podem verificar, ele se aproxima mais da meta do gol, abaixa e aí é que ele vai validar. Ou seja, ele teve tempo de pensar no que ele estava fazendo. Ele não estava só a 17 metros, como ele afirmou. Pelo vídeo, é claro. O Real Noroeste ele não tenta buscar, através da justiça desportiva, uma forma de ganhar a partida. Tanto é que, mantendo o resultado, não vai modificar a posição do Real Noroeste na tabela. Não vai diminuir ou aumentar os pontos do Real Noroeste. O que o Real Noroeste busca e precisa e espera de vossas excelências é um jogo justo, sem interferência da arbitragem, sem interferência e influência no resultado. Seria muito mais fácil para o Real Noroeste simplesmente ignorar o que aconteceu, como já tem ignorado em diversas ocasiões. Vale a pena trazer conhecimento de vossas excelências, e eu peço desculpa por isso. Não é a primeira vez que o Real Noroeste faz uma reclamatória para a ouvidoria da arbitragem, e foi feito também. E a resposta da ouvidoria, não sei se foi encaminhado para vossas excelências, é que o lance não tem como ser concluído, eles não conseguem chegar a uma conclusão do que aconteceu.
E aí, na hora que o clube indaga, o que posicionamento cobra de um árbitro numa situação dessa? Foi orientado o árbitro a não tomar decisões de tal modo, a ter certeza do que foi feito. E aí eu pergunto, se a própria comissão de arbitragem ou ouvidoria fala que orienta seus árbitros a ter certeza das suas decisões, que também é uma das regras de futebol, por qual razão ele não vendo a bola ultrapassar a linha do gol, o árbitro auxiliar não vendo a bola ultrapassar a linha do gol, todos em campo falando que a bola não ultrapassou e ainda assim ele valida um gol? Que certeza, que credibilidade nós vamos ter nos próximos jogos se esse jogo passar ileso, se esse jogo for mantido, se esse resultado for homologado? A impunidade que já imperava no futebol capixaba dos deuses da arbitragem, vamos dizer assim, que aquilo que eles decidem está decidido quando se trata de erro de fato, mas aquilo que é erro de direito é passível de anulação. Até que ponto a gente vai permitir, até que ponto vossas excelências vão permitir que isso aconteça no futebol capixaba? Porque causa uma estranheza, causa uma decepção em todos nós, não só enquanto corpo jurídico de um time que foi lesado, mas também como torcedor, como parte social, como espectador do futebol capixaba, né? A gente fica à mercê de um jogo injusto, onde não é decidido pelas equipes em campo. Dado isso, eu queria chamar a atenção de vossas excelências para a situação que também não perguntei ao árbitro para não prolongar, porque meu celular também está com pouquíssima bateria, estou até com medo dele desligar aqui, mas outra situação é que o jogador do Real Noroeste, ele atinge a bola antes dela supostamente ultrapassar a linha da meta e sair por um buraco imaginário. E o árbitro ainda assim dá o gol ao jogador da Desportiva. E para qualquer conhecedor de futebol, para qualquer leigo em futebol, sabe-se que o gol é atribuído àquele que por último encosta na bola, independentemente do gol ser contra. Real Noroeste ganhou uma partida contra o Nova Venécia com um gol contra. Nem por isso o árbitro deu gol ao jogador do Real Noroeste. Deu o gol, atribuiu o gol ao jogador do Nova Venécia. Por que nessa situação ele também não colocou na súmula que o gol foi feito pelo jogador do Real Noroeste, que por último encostou na bola? É claro, para a defesa do Real Noroeste, para o Real Noroeste, diretoria e departamento jurídico, é claro a intenção do árbitro em prejudicar uma equipe em detrimento da outra, é claro o erro de direito, porque a regra de futebol ela é extremamente clara, ela não abre margem para interpretação, ela não permite interpretação, só é gol quando a bola ultrapassa toda a linha da meta, e não aconteceu isso nesse caso. Então, diante disso, eu peço a vossas excelências que usem do bom senso, que usem de toda a sabedoria que eu tenho plena certeza que vossas excelências têm, para não permitir que assuntos como este continue acontecendo no futebol capixaba. Não é porque não acontece com frequência, não é tido com frequência nos tribunais, que não pode acontecer aqui no Estado do Espírito Santo. Tem precedente, existe situações de interferência externa que causa anulação na partida, e existe também as interferências lá dentro, quando o árbitro deixa de cumprir uma regra clara de futebol, que é o caso dos autos. Só é gol quando a bola ultrapassa a linha da meta, e a bola não ultrapassou a linha da meta. O próprio árbitro falou que ele não viu, que ele foi lá e viu um buraco na rede, e aí ele entendeu que a bola passou por dentro. Mas o depoimento dele é claríssimo, ele só não afirmou, mas entre linhas ele disse que não vi a bola passar, achei um buraco e validei o gol, porque não tinha por onde a bola passar se não fosse por um buraco. Então, diante disso, eu quero pedir, nós requeremos, né, que seja julgado procedente a presente impugnação, que a partida seja anulada, que nova partida seja marcada e que as equipes Real Noroeste e Desportiva decidam por si, não por influência da arbitragem, não por erro da arbitragem, mas decidam por si, dentro das 4 linhas, o resultado dessa partida. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se me excedi, mas a gente fica muito chateado com as coisas que acontecem, mas estamos aqui e é uma honra estar participando com vossas excelências. Obrigado, doutora Franciele, parabenizo, cumprimento
Vossa Excelência pela sustentação e já transfiro a palavra para a doutora Bárbara, caso queira apresentar suas alegações finais. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Bárbara. Obrigada, doutor Eduardo. Primeiro, cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui nesse tribunal pleno. Rita, de vez em quando, me encontra pelas comissões desse tribunal, mas aqui no tribunal pleno é a primeira vez. Doutor Rodney, salvo o melhor juízo, já encontrei em outros julgamentos, a doutora Franciele também conheço, mas, de fato, com os senhores aqui é a primeira vez. Cumprimento, desde já peço desculpa se tiver alguma interferência infantil aqui pelo fundo, mas a gente tenta lidar com a maternidade e o trabalho. Bom, excelências, de fato tentarei ser breve. A Procuradoria resumiu de uma forma exemplar a situação. Por si só, o artigo 259 do CBJD ele é muito claro no sentido de que essa possibilidade de anulação da partida ela só pode ocorrer quando comprovadamente se tem essa interferência ou, enfim, algo que de fato possa macular no resultado da partida. E, de fato, eu peço vênia, o relator, obviamente, teve contato com a manifestação da equipe da Desportiva, mas vou pedir vênia a Vossas Excelências para ler aqui o que consta na regra número 5 das regras do futebol, no sentido de que as decisões do árbitro sobre os fatos relacionados com o jogo, incluindo se um gol deve ou não ser marcado, confirmado sobre o resultado do jogo, são finais. Então, excelências, cabe efetivamente ao árbitro, como a própria defesa do Real Noroeste mencionou, o árbitro ele disse aqui no seu depoimento, entre linhas, né? Ele não afirmou de forma cabal, mas ele disse entre linhas e ele concluiu por inúmeras razões, pelo contexto em si de que havia em campo, de que havia sido gol. E aí, quando essa defesa diz que a Procuradoria, ela, no seu parecer, ela se referiu muito bem com relação à questão de erro de fato e erro de direito, que eu vou me abster aqui de novamente falar, até pelos fatos que a gente que atua no futebol já teve oportunidade de lidar, Ponte Preta, Aparecidense, Botafogo e Palmeiras, apesar de não serem casos exatamente como esse, mas muito se discutiu e muito se aprendeu para aqueles que, enfim, atuaram no caso, sobre as definições desses institutos no futebol em si, no direito desportivo. Então, sem me alongar muito mais, aqui, de fato, a gente está lidando com o erro de fato. Foi uma decisão do árbitro, ainda que ele tenha tido algum equívoco, esse não é capaz de alterar aqui, não há que se falar em uma transgressão de erro de fato em erro de direito, que aí sim seria capaz de anular a partida, de, enfim, alterar aqui o resultado. Já me encaminhando para o fim, o pedido dessa defesa, já me remetendo aqui à manifestação e pedindo escusas pela minha interrupção aqui, pela improcedência do pedido de impugnação e manutenção do resultado da partida com a subsequente homologação. Perfeito, doutora Bárbara. Agradeço a manifestação e também parabenizo. Antes de conceder a palavra ao doutor Alberto, só deixar registrado a importância, né, da atuação dos advogados perante essa corte, né? Por muitas vezes nós questionamos e sentimos falta realmente dessa participação, e as duas colegas hoje foram bem combativas, estão de parabéns e convidadas a sempre que houver processos dos respectivos clubes que compareçam aqui para prestigiar as nossas sessões. Eu indago aos auditores se há algum esclarecimento a ser prestado pelo doutor relator. Eu tenho. Pois não, doutor Lúcio? Eu queria saber se que é uma das perguntas que eu ia fazer ao árbitro, se nesse campeonato capixaba, ou se nessa partida teve alguma forma de checagem, ou VAR, ou câmera, ou árbitro de fundo, se tinha árbitro auxiliar de fundo, se tinha na súmula constando alguma coisa nesse sentido.
Roberto, eu poderia até passar para o senhor, mas se o senhor me permite, Tolosso, não tem, não. Só para me esclarecer. Tem não, né? Não tem. Porque eu cheguei aqui em... Não, tudo bem. Não tem nenhuma forma de checagem, não. Tá, ok. Sim, pode ir. Perfeito. Algum outro esclarecimento, colegas? Em não havendo, eu passo, então, a palavra para o ilustre auditor, doutor Alberto Nemer, para que profira, então, o seu judicioso voto. Obrigado, presidente. Antes de proferir o meu voto, eu gostaria de registrar dessa tribuna virtual e parabenizar as duas advogadas aguerridas, competentes, que muito bem abrilhantaram da tribuna a cada posição, né, defendendo o seu ponto de vista, e deixar muito claro para quem também está nos acompanhando de forma virtual, né, que este tribunal não tem qualquer tipo de receio de julgamento, né, principalmente de livre convencimento. Então, essa é a tranquilidade que a gente precisa dar aos jurisdicionados, e o nosso julgamento, presidente, é literalmente com base na legislação, né, com base nos fatos, aplicando essa legislação competente, sem receio do que a nossa decisão vai fazer, seja ele em campo ou extracampo, mas nada mais, nada menos do que respeitando o devido processo legal. Então, acho que é importante deixar isso bem claro aqui para quem nos acompanha. E, dando seguimento ao meu voto, peço vênia para lê-lo. Antes de adentrar no mérito da impugnação de partido em voga, é importante invocar os sábios ensinamentos do filósofo materialista francês André Comte-Sponville sobre a boa-fé. A saber, a boa-fé é uma sinceridade ao mesmo tempo transitiva e reflexiva. Ela rege ou deveria reger nossas relações, tanto com outrem como conosco mesmos. Ela quer, entre os homens, como dentro de cada um deles, o máximo de verdade possível, de autenticidade possível, e o mínimo, em consequência, de artifícios ou de simulações. Não há sinceridade absoluta, mas tampouco há amor ou justiça absoluta. Isso não nos impede de isso não nos impede de tender a elas, de nos esforçar para alcançá-las, de, às vezes, nos aproximarmos delas um pouco. A boa-fé é esse esforço. Esse esforço já é uma virtude. Nessa linha de raciocínio, nas relações humanas, seja ela qual for, a expectativa é que todos os atos estejam sempre praticados de boa-fé, sem o intuito de induzir o recebedor da mensagem ao erro com e se beneficiar de tal atitude. Registro que acredito que existem pessoas que, de boa-fé, se cegam e se enganam. Mas, neste caso, importante evidenciar que a boa-fé nunca exclui o erro, mas liquida a má-fé. Assim, amparado pelo próprio princípio da boa-fé, há a expectativa de que as partes, requerentes e requerido, tenham um comportamento ético com dever de lealdade na manifestação de sua vontade em relação à velocidade dos fatos, bem como na interpretação da legislação. Caminhando nessa linha de raciocínio, impende evidenciar que as partes e o julgador devem sempre atuar com ética. Inclusive, deve o auditor, nos termos do artigo 4º do Código de Ética e Disciplina dos Auditores da Justiça Desportiva do Futebol, manter-se imparcial, buscando nas provas as verdades dos fatos, proferindo decisões fundamentadas com objetivo e convencimento. De frente a essa obrigação moral e legal, é importante buscar o sentido da palavra ética. Registra-se que a origem da palavra ética vem do grego ethos, que, por sua vez, significa caráter. Para o filósofo Aristóteles, ética é buscar o bem. É com base nos relatos supramencionados
que a presente impugnação de partida será julgada. Além disso, será avaliada se as partes requerentes e os requeridos atuaram com boa-fé e ética. Passo ao mérito, senhor presidente. Com o objetivo de delinear o que será julgado nessa impugnação de partida, importante pontuar as alegações do requerente. Nessa linha de raciocínio, os argumentos são: dar provimento ao presente procedimento especial de impugnação de partida, no sentido de que seja anulada, nos termos do artigo 84, inciso 2 do CBJD, a partida entre Real Noroeste Capixaba e Desportiva Ferroviária, ocorrida no dia 1º de fevereiro de 2023, tendo em vista o erro de direito cometido na referida partida, artigo 259, parágrafo 1º, designando novo dia, horário e local para que a partida ocorra de forma legal, conforme prevê o regulamento e o CBDJ. Alega que os seguintes jogadores feriram de morte... Não, isso aqui está além. É só até aqui mesmo. Desculpa, presidente. Diante dos argumentos trazidos pelo requerente, passo a analisar minuciosamente a situação. A peça exordial é bem elaborada e traz ponderações para tentar desviar do conhecido entendimento pretoriano já sedimentado, no sentido de que somente o erro de direito é que justifica até mesmo o recebimento de procedimento tendente à impugnação da partida. Mas, com a devida vênia, o esforço retórico praticado, na minha opinião, não foi suficiente, por certo, para justificar a distinção do presente caso, de tantos outros que já se passaram, objetivando debater nessa estreita de fundamentação vinculada à existência de um erro de interpretação pela equipe de arbitragem de um acontecimento na partida. Gostaria de fazer um parênteses aqui, presidente, que com a oitiva do árbitro, com o depoimento do árbitro, nada mudou o meu entendimento, só para deixar registrado, e também prestígio às advogadas que aqui sustentaram. Embora o requerente, de forma habilidosa, tenha tentado desviar de todos os óbices firmados pela jurisprudência para o recebimento de impugnação de resultado de partida, é impossível deixar de notar sua expectativa de que este tribunal pronuncie um erro de fato da arbitragem, contrariando sua decisão tomada em campo, a considerar que a bola não ultrapassou a linha de meta abaixo da baliza. Eu confesso aos meus eminentes pares e àqueles que nos acompanham que eu revi diversas vezes o vídeo. Depois de rever diversas vezes, eu ainda não tenho 100% se foi gol ou não. Acho que eu quero deixar isso muito claro. Então, pela dinâmica do jogo e pelas convicções de quem estava na arbitragem, faz muito sentido, na minha opinião, sendo gol ou não. Independentemente se tivesse sido gol ou não, possivelmente só estaríamos aqui invertendo os polos de requerente e requerido. Então, passo a continuar com o meu voto, senhor presidente. Nota-se que o inconformismo da impugnante chega a reforçar, na realidade, a compreensão de ser impossível supor que a equipe de arbitragem tenha atribuído o gol à equipe requerida por ter se equivocado na aplicação da regra 10 do jogo, que determina que no futebol um ponto é marcado quando a bola ultrapassa por completo a linha da meta dentre as balizas. O que sucedeu, evidentemente, é que a equipe de arbitragem concluiu no lance que a bola efetivamente passou integralmente a linha da meta. E se erro, porventura, houve, trata-se de erro de fato, de análise e correção inviável pela via da impugnação de partida. E aqui, senhor presidente, eu faço uma observação que, revendo não só o lance, mas revendo todo o contexto do que originou o lance e depois o que aconteceu pós o lance. É importante destacar que o jogador envolvido no lance
do Real Noroeste, ele não demonstra indignação. É importante demonstrar e evidenciar que há, sim, uma reclamação muito leve dos demais jogadores. Mas aquele que efetivamente participou ativamente do lance se mostra totalmente me faltou a palavra, mas de acordo. Resignado. Resignado. Exatamente. Com a chamada do árbitro. O que nos leva a crer que a convicção do árbitro, naquele momento, é de gol. Então, isso também me levou muito na consideração desse meu voto. E prossigo. Outro fato importante para ser lembrado... Só um minutinho que eu me perdi aqui. Espera aí que passou uma página. Desculpa. O que sucedeu, evidentemente, é que a equipe de arbitragem, o lance, que a bola efetivamente passou integralmente a linha da meta. E se erro, porventura, houve, tratou-se erro de fato, de análise e correção inviável pela via da impugnação de partida. Há, inclusive, precedente muito recente do STJD, presidente. Neste mesmo sentido, no caso havido em partida válida pela Copa Verde lá de 2020, entre Paysandu e Manaus, onde sequer foi recebida a impugnação. E aqui eu faço uma memória histórica do futebol. E outros acontecimentos análogos ocorreram de forma parecida. Refiro-me ao fato de que a Copa do Mundo de 1966 foi decidida na prorrogação, por um gol confirmado em prol da seleção inglesa, em detrimento da alemã, quando a bola realmente não entrou na meta. Anos mais tarde, por ironia do destino, foi a vez da seleção alemã eliminar a da Inglaterra na Copa do Mundo de 2010. Mesmo quando uma bola chutada pelo jogador Lampard acertou o travessão e quicou dentro da meta, mas o gol não foi percebido pela arbitragem, definindo-se assim a partida, pelo score de 2-1 para o time germânico. Outro fato importante para ser lembrado é o jogo pelas quartas de final da Copa do Mundo de 86, entre Inglaterra e Argentina, onde o camisa 10 da Argentina, Diego Maradona, fez o gol com a La Mano de Dios, e ainda foi reconhecido pela imprensa, na minha opinião, de forma equivocada, como o gol do século. Nos três casos, veja-se, o erro de fato cometido pela arbitragem não foi motivo para a anulação das partidas. Aqui, o que importa é que, de fato, à luz do direito desportivo positivo brasileiro em vigor, a jurisprudência histórica e pacífica do STJD é no sentido que somente o erro de direito é que pode servir para arrimar a pretensão de impugnação ao resultado de partida. E o princípio do pro competitione informa que não se deve vulgarizar este instituto, deixando em dúvidas o resultado obtido em campo, quando inexistem fundamentos mínimos que arrimem a pretensão. Diante do exposto, e pelas fundamentações supramencionadas, rejeita em toto os argumentos contidos na impugnação de partida, mantendo incólume a tabela de classificação do Campeonato Capixaba, por consequência, o referido resultado da partida. Por fim, clamo às partes que atuem no âmbito deste tribunal sempre com fair play, trazerem suas razões às veracidades dos fatos. Alerto que não será admitido no âmbito deste egrégio tribunal, o coloquial jeitinho para obtenção de classificação fora de campo. Por fim, quero aqui deixar registrado, senhor presidente, que eu tenho ciência e consciência de que nesse recurso está em jogo sonhos, noites perdidas, sacrifícios, treinos exaustivos, etc. Contudo, sob o olhar de qualquer ângulo de um prisma, não há como prosperar o pedido de impugnação
de partida nos termos dos fundamentos supramencionados. E registro também, senhor presidente, com muita tranquilidade, se erro de direito fosse, assim votaria, para que a gente pudesse realmente, eventualmente, retificar o que fosse necessário. Então, é assim que eu voto de forma respeitosa. Obrigado, doutor Alberto. Cumprimento Vossa Excelência pelo detalhado voto, trazendo aí relevantes dados, não só da história do futebol brasileiro, mas também da história do futebol mundial. E, na sequência, eu já passo a palavra, indago ao doutor Rogério, como vota Vossa Excelência, doutor Rogério. Presidente, bom, eu ouvi atentamente as ponderações feitas pelo doutor Alberto. Gostaria de parabenizá-lo, né, pelo brilhante voto, aliás, como sempre, muito profundo, demonstra que o voto foi sucedido de muita pesquisa. Enfim, reitero que o voto, de fato, foi brilhante, independente do resultado, né, do entendimento do relator. Bom, essa questão de diferenciar erro de fato e erro de direito, ela sempre afligiu muito a justiça desportiva nesses últimos anos. O legislador tratou de diferenciar o que é erro de fato do que é erro de direito, e, na teoria, as definições elas ficaram, de fato, bem distintas. Ocorre que, na prática, na minha avaliação, essa distinção ela é muito tênue, né? A linha que separa a distinção entre o erro de fato e o erro de direito ela é muito tênue quando se fala em prática, na correria do espetáculo, né, do futebol. Nesse aspecto, eu entendo que o doutor Alberto foi muito feliz em afirmar que a equipe de arbitragem, após concluir após o lance, que a bola efetivamente passou integralmente a linha de meta, validando o gol, se de fato a bola não tivesse ultrapassado a linha, teria se tratado de um erro de fato. De forma que, assim, sendo erro de fato, eu acompanho a conclusão do voto do doutor Alberto, em sendo erro de fato, eu entendo que não cabe a impugnação de partida, logo o remédio utilizado é inadequado, de forma que eu estou acompanhando, presidente, o entendimento e a conclusão do brilhante voto do doutor Alberto. Acompanho o relator na íntegra. Obrigado, doutor Rogério. Como vota Vossa Excelência, doutor Osiris? Eu acompanho na íntegra o brilhante voto do ilustre relator. Na sequência, como vota Vossa Excelência, doutor Lúcio? Eu quero parabenizar as defesas, aí aguerridas, as outras advogadas. Quero parabenizar também o brilhante voto do doutor Alberto, bem fundamentado. Dúvidas, todos tivemos, até para proferir um voto, depois de exaustivamente, como comentou o doutor Alberto, de analisar, olhar, ver, rever a jogada, o lance do gol. Estou sem bateria. O lance do gol, vou ser breve. O lance do gol, todos nós, o árbitro teve aquela sensação de momento dele, que ele viu que a bola ultrapassou, ele deduziu que a bola passou pelo buraco, que pode ter sido causado pelo carrinho que o defensor deu em cima da rede, que ele foi de encontro à trave, ninguém pode afirmar sim ou não. Então, ele, pela convicção dele, sem outros, sem ter um VAR para ele poder checar, sem ter um árbitro de fundo para ele poder, de linha de gol, para poder validar, que nós temos hoje nos campeonatos, quando não tem VAR, tem árbitro de fundo. Tivemos erros grotescos em Copas do Mundo, como o doutor Alberto também mencionou. Tivemos um da França, que a bola saiu todo,
o jogador puxou a bola com a mão para dentro do campo e foi um gol que eliminou, botou a França nas quartas de finais. Então, eu acho que o árbitro não teve má fé do árbitro, como a douta defesa do autor tentou induzir o voto. Por quê? Se o árbitro ele falou, ele foi claro, ele marcou aquilo que ele viu, o que ele não viu, tanto que ele também, se ele marcasse que a bola não entrou e a bola tivesse entrado, ele também teria, como o doutor Alberto falou, a Desportiva reclamando. Então, eu acho que o doutor Alberto foi num voto foi brilhante, e eu vou acompanhar o voto, do que constou nas imagens, principalmente. Inclusive do atleta que participou da jogada, foi o que menos reclamou. É meu voto, eu acompanho o relator. E desculpa, eu estou ficando sem bateria. Eu vou botar para carregar um pouquinho mais para me ouvir os outros votos. Voto já registrado. Qualquer imprevisto aí que Vossa Excelência tem que conectar, o voto já está devidamente registrado e computado. Passo na sequência a palavra ao doutor Joel. Como vota Vossa Excelência, doutor Joel? Presidente, boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar, assim, com bastante entusiasmo, a doutora Franciele e a doutora Bárbara pelas defesas que fizeram das suas posições. Mais uma vez, endossando a palavra, acho que foi de Vossa Excelência, inclusive, que é importante a presença do advogado na tribuna. Nós, como os advogados, sabemos da importância da visão da outra parte. Então, fica aqui o meu registro de parabenização às advogadas. Outro fato, Excelência, também que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o árbitro, no depoimento dele, ele fala que não tinha obrigação de relatar este fato na súmula, porque a rede, em tese, não seria obrigatória a ter. Mas, a partir do momento que tem a rede estava furada, assim, entendo que merecia o árbitro teria que ter uma conduta mais fidedigna com os fatos que ocorreram na partida, de forma que, tanto que este fato trouxe essa repercussão toda. Então, assim, fica a minha opinião quanto à questão do fato. Na questão de mérito, eu acompanho integralmente o voto do doutor Alberto, que também parabenizo pela profundeza do voto, e a questão toda, assim, resume-se a saber se é erro de fato e de direito, e também compartilho que é um erro de fato que não é cabível a impugnação, muito embora a peça inicial seja muito bem fundamentada, mas no mérito compartilho do mesmo entendimento do relator. E é como voto, Excelência. Obrigado, doutor Joel. Dando seguimento, eu passo a palavra para o doutor Tiago Ferreira Cunha. Como vota Vossa Excelência, doutor Tiago? Senhor presidente, primeiramente, parabenizando as colegas advogadas aí que se manifestaram, né, na representação dos clubes, também o doutor Rony. Presidente, eu acho que o doutor Alberto trouxe com muita precisão, né, as questões incidentes à apreciação que nós estamos aqui agora em discussão, os fatos internos, e a manifestação do árbitro só me trouxe mais convicção da minha posição, né? As questões incidentes na partida que ele trouxe a consideração aqui para esse plenário no dia de hoje. Então, sendo muito breve e objetivo, parabenizando novamente o doutor Alberto, sempre preciso e trazendo muita luz aqui aos nossos julgamentos, eu acompanho sem nenhuma dúvida. Obrigado, doutor Tiago. E, então, por último, não menos importante, passa a palavra a Sua Excelência, doutor Gabriel. Como vota, doutor Gabriel? Primeiro, eu quero parabenizar as doutas advogadas. Eu, como presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB desde 2019, valorizo a presença de advogados, principalmente no tribunal, onde é um grande berço, né, do direito desportivo no Brasil. Então, que venham muito, participem mais, agora com o retorno das atividades presenciais. Então, acho que vai ser muito importante estarmos presentes diariamente e poder compartilhar de vários julgamentos. O que me impressionou também foi a qualidade técnica das defesas, de profissionais que se dedicam ao direito desportivo, que entendem da matéria e cada vez mais estão se aprimorando. Infelizmente, às vezes a gente recebe algumas fundamentações que não se aplicam ao direito desportivo,
e vimos ao contrário nesse caso, que é um caso muito importante, não coincidência, na última edição da revista Jus Sport do GED, da UFRJ, escrevi um artigo sobre erro de fato, sobre erro de direito, né? Então, é um assunto muito importante, é um assunto que acontece, e quero citar que no ano passado, exatamente, é o primeiro artigo da revista. Aqui, ó. Exatamente. Obrigado, senhor presidente, pela honra, pelo prestígio. E o que é importante dizer também é que teve um jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, onde se havia uma dúvida, em julho de 2022, ano passado, se a bola havia entrado ou não, e o Atlético Mineiro fez uma questão de entrar com essa impugnação e depois foi ali indicado a não entrar com esse jogo, e havia uma questão se a bola entrou ou não. Eu acho que o importante a ser focado aqui é o ponto de que eu vou utilizar, que foi muito bem citado os exemplos do Dr. Alberto, a mão de Deus, por exemplo, de Maradona. Se o juiz tivesse visto que foi com a mão e dado o gol, é um erro de direito. Se ele não viu e entendeu que foi com a cabeça, ele deu o gol. Então, a grande diferença é que erro de fato é o erro na interpretação daquele lance, algo que o árbitro acabou não vendo. Já o erro de direito, ao contrário, ele entende e desconhece a regra, desconhece a aplicação da regra. Ele vai de contrário ao que a regra manda. Então, é como se a bola tivesse saído pela linha de fundo, ele aplica gol, porque ele acha que aquilo é gol. Né? Ou feito o contrário, né? Para ele passar pela meta do gol não seria aplicar o gol. Então, isso é um erro de direito. Então, isso teria que se focar bem claro. A grande questão aqui é se há, primeiro, erro do árbitro. É muito difícil o lance. Eu revi várias vezes, utilizei pelo vídeo da transmissão oficial feito pela TVE. Importante, alguns destaques feitos no voto do Dr. Alberto, ao qual eu tive acesso com antecedência, que é a reação desse atleta que corre para buscar a bola no gol, faz um esforço tremendo, dá um carrinho e o árbitro dá o gol e ele simplesmente não conseguia evitar. Me parece que ficou claro essa informação. E também há um outro lance que, se você for ver na imagem aberta e não no zoom muito focado, ele estica uma perna para retirar a bola e a outra perna, vamos dizer, de apoio, parece que empurra a bola. E aí, infelizmente, a imagem não dá para ver. Por que eu citei esse lance Flamengo e Atlético Mineiro? Tinha VAR no jogo. Nem o VAR nesse jogo conseguiu identificar. Então, não seria uma questão de imagem, não seria uma questão de só com o chip na bola, que, inclusive, que foi aplicado a primeira vez na Copa de 2014, mas foi no lance citado pelo Dr. Alberto, na Copa que começou-se a discutir essa questão de como verificar a aplicação do chip na bola. Agora, é uma questão cara e completamente impossível de se aplicar no nosso futebol. Então, a gente vai ter que ter a qualidade dos árbitros. O que eu verifiquei no lance é que o árbitro estava muito distante, o assistente estava muito distante, não conseguiram acompanhar a jogada. Foi um lance de contra-ataque, mas não conseguiram acompanhar a jogada adequadamente. Deram mercê a ter essa dúvida do gol. O próprio árbitro tinha dúvida, mas a decisão é dele. E o CBJD é bem claro que a decisão de jogo deve ser mantida. Se ele entendeu que é gol e não há ninguém que prove o contrário, e não há nos autos prova o contrário, porque o vídeo não é claro, há uma dúvida nesse vídeo, não há que se falar, então, que houve de fato o erro. Então, você não pode penalizar alguma das equipes, ou não, tendo um novo jogo, se você não tem certeza se houve ou não o gol. E a dúvida é muito clara, né? Então, a súmula do jogo, como o Dr. Joel muito bem citou, e foi uma das minhas perguntas, porque a súmula do jogo é um dos elementos essenciais. É um que, inclusive, serve de elemento base para a Procuradoria fazer uma denúncia. E aí o árbitro não narra que houve, a rede estava com problemas. Eu acredito que esses elementos dos autos, com vários atos de omissão da própria arbitragem, não deve ser discutido aqui se houve má-fé ou não houve má-fé, o que eu nem acredito que houve, mas esses erros dos árbitros devem ser identificados pela Procuradoria. Tenho certeza, pelas aulas que dou, inclusive, aos novos árbitros. Me escuta? Perfeitamente. Acabou a bateria do meu fone. Então, quando a primeira coisa que me pedem
fala como é importante ter uma súmula bem preenchida, ter todos os fatos do jogo, porque daqui a 50 anos nós vamos saber o que aconteceu corretamente, com todos os fatos. O tribunal vai receber as informações, a procuradoria vai receber a informação, isso fica para a história. Nós temos súmula do primeiro jogo de futebol, a gente sabe que o primeiro jogo foi realizado por Charles Miller, porque há uma súmula, um relatório de quem participou, quantos jogos e onde surgiu. Então, isso é muito importante. Então, eu quero parabenizar o doutor Alberto pelo preciso voto, um voto corretíssimo, adequado, utilizou corretamente as palavras quando foi definir se houve um erro de fato mesmo, justamente porque existe essa dúvida. Então, corretamente, com todo cuidado, fez esse voto. Então, sem mais delongas aqui, eu quero acompanhar o voto, senhor presidente, né? E dizendo também que existe algumas coisas que a defesa falou, no sentido que o árbitro também tem o calor do momento, né? Ele tem que tomar aquela decisão naquele momento. Então, eu falei aqui de alguns pontos que o árbitro errou, mas esse é um momento que ele tomou uma decisão. Então, tudo isso tem que ser sopesado, a questão da conduta dos atletas, as reclamações, até porque quem está no campo, quem tem a vivência do campo, é muito importante. Até porque a procuradoria disse, os narradores ficaram em dúvida. Os narradores estavam até conversando, eu voltei o lance algumas vezes, eles estavam conversando quando o lance saiu. Mas quem está no campo sente e vê aquela questão. Então, isso tem que dar muita importância e ver como foi usado. Então, é assim que voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Gabriel. Fica, então, proclamado o resultado por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido de partida, nos termos do voto do relator. Agradecendo novamente a presença de todos os colegas, registro novamente a importância e elogio a compatibilidade, especialmente das colegas doutora Franciele e doutora Bárbara. Eu declaro proclamado o resultado e encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite e um excelente resto de semana e já um bom feriado de carnaval aí, que possamos aproveitar o momento de descanso com a família e que possamos retornar aí na última semana de fevereiro, já com alguns processos pautados para que consigamos aí dar continuidade às nossas atividades no tribunal. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Doutor Eduardo, por Abraço. favor, lavratura de voto e acórdão. Pois não, doutora Franciele, desculpa, falhou? A lavratura de voto e acórdão, por favor. Vai sim, já será juntado aos autos, o doutor Alberto já nos disponibilizou o voto dele e será também juntado aos autos. Muito obrigada, boa noite a todos, bom feriado. Boa noite. Obrigado, Marcele, boa noite. Boa noite, obrigada, desculpa as intercorrências, bom feriado. É isso, obrigado, doutora Bárbara. Tchau. Boa noite a todos. Abraço, bom feriado. Boa noite a todos. Tchau, Rita, um beijo. Pedir licença para me retirar da sala. Boa noite.